A 5 de janeiro de 1942, enquanto gritos exultantes de vitória ecoavam nas ruas de Tóquio, o almirante Isoroku Yamamoto instruiu o Estado-Maior da Frota Combinada Imperial a começar a preparar-se para a segunda fase das operações na Guerra do Pacífico. O seu estudo dos relatórios de situação sobre as Filipinas, Malaya e pontos ao sul indicava que as tropas japonesas, em poucos meses, estariam no controle do leste asiático e das outras áreas que tinham atacado em dezembro. Então, Yamamoto disse ao seu chefe de Estado-Maior, Matomi Ugaki, que queria os planos concluídos até meados de fevereiro. A velocidade com que os japoneses tinham conquistado o Pacífico Ocidental espantou os planeadores em Tóquio e causou um forte desacordo dentro do Estado-Maior Imperial. Os nacionalistas militares mais fervorosos queriam avançar enquanto o Japão fosse vitorioso, independentemente de quão longe tal planeamento os levasse. Outro grupo, representado pelo almirante Yamamoto, tinha sido menos entusiasta sobre o início da guerra com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e estava preocupado com o futuro. Uma das razões pelas quais Yamamoto estava no mar, a bordo do navio almirante da Frota Combinada, o Yamato, era que amigos no Estado-Maior Imperial temiam que, se ele permanecesse em Tóquio, seria assassinado devido à sua oposição pública à guerra ilimitada. Mesmo agora, as suas opiniões não eram segredo para aqueles que o rodeavam. O seu chefe de Estado-Maior, almirante Ugaki, escreveu no seu diário sobre a necessidade de o estadismo clarividente após este primeiro mês de vitória gloriosa. Palavras que Yamamoto usava frequentemente para alertar que o Japão não podia guerrear contra as potências ocidentais e esperar vencer a longo prazo. A crítica aberta de Yamamoto aos políticos visava o príncipe Konoe e outros que não pareciam saber que tipo de guerra o Japão deveria travar no Pacífico. 3 meses antes de Pearl Harbor, Yamamoto tinha se encontrado com um amigo, Ryoichi Sasakawa, presidente da organização ultranacionalista Kokusudo, no Clube da Marinha Imperial, em Chiba. Yamamoto, avisando o seu amigo que a guerra era inevitável devido às decisões tomadas pelos políticos, disse: "No início, teremos tudo à nossa maneira, espalhando-nos como um polvo a estender os seus tentáculos. E agora, apenas um mês após o início da guerra, o polvo estava espalhado quase por completo." No entanto, Yamamoto também tinha avisado o seu velho amigo que a euforia não duraria. O momento, disse ele, para a ação política seria o momento em que Singapura caísse. Esse desastre perturbaria os britânicos na Índia e eles estariam, sem dúvida, dispostos a ouvir conversas de paz. Yamamoto conhecia bem os britânicos. Ele tinha sido membro das delegações às Conferências Navais de Londres de 1930 e 1934. Ele também conhecia os americanos e tinha sido adido naval japonês em Washington de 1926 a 1928. Ele concordava que, uma vez iniciada a guerra pelos políticos, uma grande vitória deveria ser conquistada rapidamente, mas quando essa vitória fosse alcançada, ele acreditava que o Japão teria apenas 1 ano e meio para desfrutar da glória. "Temos de conseguir um acordo de paz até lá", disse ele a Sasakawa, e ele esperava que este velho amigo levasse a mensagem aos líderes políticos de direita que estavam no poder. A 5 de janeiro, a vitória parecia próxima. A frota de couraçados americana tinha sido posta fora de ação em Pearl Harbor a 7 de dezembro. Os couraçados britânicos Repulse e Prince of Wales tinham sido afundados ao largo da costa da Malaya. Nas Filipinas, Manila e a base naval dos Estados Unidos, em Cavite, tinham sido capturadas. Os britânicos tinham se rendido em Hong Kong
e as forças japonesas estavam a caminho de novos desembarques nas Índias Orientais Holandesas, em Rabaul, na Nova Irlanda, Amba e nas Ilhas Salomão. O ataque a Pearl Harbor, no entanto, não tinha conseguido tudo o que Yamamoto esperava para a destruição dos principais elementos da frota dos Estados Unidos. Os porta-aviões que tinham estado no mar estavam ilesos e representavam uma ameaça constante. O que era necessário era um feito espetacular, e Yamamoto não esperava a queda de Singapura por 5 ou 6 meses. Esta ocorreu a 15 de fevereiro. Ele acreditava que, para atingir o seu objetivo de preparar o palco para a negociação, deveria mover-se noutra direção. Mas a questão perante os seus planeadores era onde atacar a seguir. O exército vetou a sugestão de Yamamoto de um ataque à União Soviética. Tal guerra seria travada quase inteiramente em terra, e o exército estava fortemente ocupado na China e no Sudeste Asiático. Assim, foram oferecidas 3 outras ideias. A favorita de Yamamoto era atacar no Oceano Índico, invadir o Ceilão, atrair a frota britânica do Extremo Oriente e destruí-la, como Yamamoto tinha destruído os navios americanos em Pearl Harbor, e depois avançar para o Médio Oriente para se ligar aos alemães que estavam a avançar em direção aos campos petrolíferos soviéticos no Cáucaso. Desta forma, a marinha japonesa estaria segura de todo o petróleo de que precisava. O exército recusou-se a considerar uma operação no Médio Oriente. Assim, restavam apenas 2 planos. Um, defendido pelo Estado-Maior Naval em Tóquio, apelava a um ataque à Austrália para privar os americanos dessa base avançada de operações. Depois de se mudar para as Ilhas Salomão, a Marinha tomaria a Nova Guiné, a Nova Caledônia, Fiji e Samoa. Os defensores deste plano no quartel-general imperial já estavam a estabelecer sistemas de ocupação para a Austrália e a Nova Zelândia. Mas Yamamoto não gostava do plano da Austrália porque achava que demoraria demasiado tempo e ainda não seria suficientemente espetacular para deter os americanos. Yamamoto também sabia que o ataque a Pearl Harbor tinha despertado o espírito de vingança nas pessoas que os japoneses tinham aprendido a detestar como moles e incompetentes, demasiado moles, dizia o exército, para lutar uma guerra até ao fim. Era evidente que mesmo a captura de Singapura não deteria os americanos. Yamamoto queria uma vitória que tornasse possível para o Japão estender um ramo de oliveira generoso. Em janeiro, Yamamoto ordenou que fosse elaborado outro plano e 2 meses depois enviou oficiais a Tóquio com o documento designado por Plano Mi, que previa uma batalha ao largo da ilha de Midway, onde a força de porta-aviões americana seria destruída. Ele também enviou a Tóquio o Plano AL, que detalhava a invasão do continente norte-americano via Alasca. Se tudo corresse bem, o Havaí seria ocupado e, mais tarde, talvez a costa oeste. Pelo menos as vitórias em Midway e nas Aleutas dariam aos políticos uma base para negociar o tipo de paz que Yamamoto esperava alcançar. Em Tóquio, os almirantes discutiram à volta da mesa de conferências no Ministério da Marinha, mas no final, Yamamoto impôs a sua vontade. Foi esquecida a potencial importância da queda de Singapura em fevereiro e o colapso iminente de Bataan e Corregidor, qualquer um dos quais poderia ter servido o propósito de Yamamoto. A razão pela qual já não eram importantes residia no ataque de abril do Esquadrão de Bombardeiros B-25 do tenente-coronel Jimmy Doolittle, a Tóquio. O ataque de Doolittle tinha chocado os japoneses, fazendo-os perceber que os americanos estavam apenas a começar a lutar. Em junho, após a Operação de Midway,
ter se transformado num desastre para o Japão, não houve tempo para recriminações. De facto, o exército nem sequer sabia a extensão total da derrota. A notícia da destruição de 4 grandes porta-aviões da frota foi cuidadosamente suprimida, de modo a ser conhecida apenas nos mais altos níveis da Marinha. Enquanto Yamamoto esteve na sua excursão de Midway, o Estado-Maior Naval em Tóquio tinha movido a Marinha e as suas forças aéreas constantemente para sul, para preparar a próxima tentativa de cortar a Austrália. As forças navais tinham tomado Rabaul a 23 de janeiro e, a partir desse momento, tinham conduzido constante reconhecimento aéreo e ataques de bombardeamento contra outras ilhas e a Nova Guiné. Era evidente para os australianos que comunicaram as suas preocupações ao general Douglas MacArthur após a sua chegada em março que os japoneses iriam em breve avançar contra a Nova Guiné. Se fossem bem-sucedidos, seria quase uma passagem para os japoneses tomarem o norte da Austrália. Em fevereiro, os japoneses já tinham bombardeado Darwin e, em março, quando invadiram Salamaua, na Nova Guiné, o ritmo acelerou. Em maio, pouco antes da Batalha de Midway, os japoneses enviaram uma força de ocupação em direção a Port Moresby, mas foi repelida pela feroz defesa dos americanos e australianos na Batalha de Porta-Aviões do Mar de Coral. Os japoneses ocuparam Tulagi, a norte de Guadalcanal, e construíram lá uma base de hidroaviões. A Batalha do Mar de Coral convenceu os planeadores em Washington e na Austrália de que tinham de se preparar para um movimento japonês no sul. MacArthur disse ao governo australiano que devia estar pronto para um ataque antes de um avanço japonês que se esperava ser feito contra a Índia. Ele telegrafou ao general Marshall a pedir 2 porta-aviões e 1.000 aviões, mas em Washington, nesse mês de maio, o almirante Ernest J. King, chefe de operações navais, informou o general Marshall que até o final de junho teria apenas 2 porta-aviões operacionais em todo o Pacífico, enquanto na véspera de Midway os japoneses tinham 10. E o comandante da frota do Pacífico, Chester W. Nimitz, já tinha dado aviso avançado sobre o grande movimento que esperava que os japoneses fizessem, que acabou por ser a Batalha de Midway. Enquanto os eventos seguiam o seu curso em Midway, os japoneses estavam a estabelecer as suas forças na área de Nova Guiné, Salomão. O major-general Tomitaro Ori desembarcou a força dos mares do sul com 2.000 soldados perto de Buna. Depois de capturar Buna, os japoneses planearam construir aeródromos lá como prelúdio para um novo ataque a Port Moresby. Assim, em julho, o poder aéreo japonês estava concentrado contra Port Moresby. Bombardeiros e caças varriam os cais e aeródromos quase todos os dias. Após os desembarques japoneses, as forças aéreas japonesas também foram chamadas a apoiar a cabeça de praia e, nos primeiros dias de agosto, a sua atenção estava fixada no novo avanço. A Força Aérea Combinada Australiana e Americana respondeu com ataques às bases aéreas japonesas em Lae. Durante estes preparativos, o navio almirante de Yamamoto, o Yamato, estava ancorado em Hashirajima, em águas japonesas. De forma descontraída, ele estava a preparar-se para as próximas operações aéreas sobre a Austrália e veria então que a ação seria tomada a seguir. Em preparação, a 3 de agosto, os grupos aéreos navais estacionados em Lae foram trazidos de volta a Rabaul para estarem prontos para as operações de Guadalcanal que começariam na semana seguinte. Durante a primeira semana de agosto, os céus do Pacífico Sul estavam nublados e apenas um punhado de aviões de reconhecimento japoneses
levantou voo. Nenhum deles encontrou a armada americana, que estava a vapor em direção a Guadalcanal. Os aviadores japoneses que voavam de Rabaul ficaram surpreendidos ao encontrar aeronaves de porta-aviões americanos nos céus à volta de Buna. Tinham-lhes dito que os porta-aviões dos Estados Unidos tinham sido destruídos em Midway. Os pilotos presumiram que os porta-aviões estavam a operar com forças australianas que tinham marchado através das montanhas Owen Stanley. Na verdade, eles estavam a treinar para a invasão de Guadalcanal. Ninguém no alto comando imperial ou no campo suspeitava de uma invasão iminente. Após os seus 8 meses de vitórias contínuas, era difícil para os japoneses acreditar que os aliados pudessem lançar uma invasão por via marítima. Se a ideia tivesse sido sugerida, teriam concordado com o general MacArthur e o almirante Gormley, que tal invasão não tinha quase nenhuma hipótese de sucesso. Assim, à medida que a força expedicionária americana se movia em direção a Guadalcanal, desfrutava do elemento surpresa. A 4 e 5 de agosto, os 75 navios navegaram sob um céu nublado e, a 6 de agosto, a frota moveu-se através de aguaceiros de chuva quase todo o dia. Mas, ao amanhecer na manhã de 7 de agosto, o céu limpou, o que significava que os aviões de porta-aviões teriam boa visibilidade para os seus ataques. A frota foi para postos de combate às 5h30 e às 6h os porta-aviões lançaram o seu primeiro ataque. Os aviões do Wasp, Saratoga e Enterprise foram designados para alvos na ilha de Guadalcanal, Tulagi, Gavutu e Tanambogo. Os japoneses tinham estabelecido uma base de hidroaviões em Gavutu e Tanambogo, que estavam ligadas por um dique. Os aviões japoneses tinham sido mantidos em terra no dia anterior, devido ao mau tempo. O grupo de tarefas do almirante Fletcher relatou uma aeronave não identificada durante o dia, mas não se determinou se era japonesa ou um avião do comando do general MacArthur. Em todo o caso, os japoneses não foram despertados até às 6h12 da manhã, quando o Quartel-General de Comunicações na base de hidroaviões de Tulagi enviou uma mensagem frenética a anunciar o ataque. A mensagem de rádio foi para as 4ª, 6ª e 8ª frotas, o almirante Yamamoto e o Quartel-General Imperial. Era simples e sucinta. Inimigo bombardeamento pesado em curso. O tempo tinha melhorado e os aviões dos porta-aviões voaram para nuvens cúmulos dispersas à luz de um quarto de lua. Os caças e bombardeiros partiram para as suas missões designadas. 8 caças liderados pelo tenente L. H. Bauer descolaram do Enterprise para atacar aeronaves, lanchas-patrulha, instalações de tropas e depósitos de suprimentos de Guadalcanal. Eles não encontraram aeronaves nem lanchas-patrulha e metralharam os edifícios no aeródromo em Lunga Point. Entretanto, outros 8 caças do Enterprise mantiveram uma patrulha aérea de combate sobre os transportes das 6 RES às 8 DESRAs, quando foram substituídos por outros. Os bombardeiros começaram a atingir Tulagi e a área de Lunga Point, mas nenhuma atividade aérea inimiga foi vista durante toda a manhã. Os americanos tiveram tudo para si e os únicos aviões danificados foram aqueles feridos em acidentes operacionais. Aviões dos outros porta-aviões atacaram a base de hidroaviões em Gavutu. A surpresa foi total. Os aviões americanos chegaram e começaram a bombardear e metralhar os hidroaviões na água. Destruíram 9 hidroaviões flutuantes semelhantes ao Zero, um hidroavião voador, Kawanishi, de 4 motores, e 8 hidroaviões que funcionavam como aviões de busca e bombardeiros. Alguns pilotos japoneses que tentaram descolar foram abatidos antes de estarem no ar.
Nenhum único avião japonês em Gavutu sobreviveu ao ataque. Outros aviões de porta-aviões atingiram concentrações de tropas japonesas em Tulagi. Alguns atingiram alvos nas praias que os Marines iriam em breve invadir. Antes do amanhecer, os Marines nos conveses dos transportes podiam ver as altas montanhas da ilha, que era o seu objetivo. O transporte deslizou pelo estreito que corre entre as ilhas Guadalcanal e Savo, para o canal de Sealark. Ao amanhecer, os canhões dos navios de guerra de escolta dispararam e flashes de luz iluminaram a frota. Praticamente não houve fogo de resposta. O bombardeamento dos cruzadores e contratorpedeiros que acompanhavam os navios de tropas iniciou incêndios ao longo da costa. Um depósito de petróleo explodiu, enviando chamas a saltar para o céu. Às 8h, após 2 horas de bombardeamento e shelling da ilha, as embarcações de desembarque começaram a mover-se em direção à costa norte, a leste de Lunga Point. Os marines estavam nervosos. Nem eles, nem os seus oficiais tinham qualquer experiência prática em tal desembarque, pois esta foi a primeira invasão anfíbia americana desde a Guerra Hispano-Americana. Às 9h, as tropas estavam a desembarcar em Guadalcanal. Não encontraram resistência porque os japoneses tinham fugido para as colinas. O avanço foi ridiculamente fácil. Os Marines viram em breve como tinham surpreendido completamente o inimigo. Encontraram quartéis de madeira onde nunca se tinha dormido. Encontraram uma tenda com uma mesa de pequeno almoço cheia de travessas e tigelas de carne, arroz e ameixas cozidas. Havia tigelas de arroz meio cheias espalhadas, chopsticks deixados apressadamente na mesa ou nos tapetes de palha do chão. As próprias tendas diziam por que é que os japoneses tinham saído tão rapidamente. Estavam rasgadas por estilhaços e algumas foram derrubadas pelo shelling dos navios navais antes do desembarque. Mas qualquer marine que sentisse vontade de celebrar pela facilidade com que tinham tomado os seus primeiros objetivos tinha alguns choques pela frente. Era verdade que os japoneses tinham sido surpreendidos em Guadalcanal e ainda não tinham cavado ou criado fortificações permanentes, porque a maioria dos homens eram tropas de construção, não homens de combate. Mas em Tulagi, o 1º Batalhão Raider dos Marines do Tenente-Coronel Merritt Edson e o 5º Batalhão do 2º Marines encontraram forte resistência. Cerca de 250 japoneses estavam localizados nesta ilha. Os japoneses eram tropas do destacamento da base aérea de Yokohama sob o capitão Shizu Miyazaki. Eles eram combatentes experientes e dedicados. Os primeiros Raiders de Edson eram as tropas americanas mais duras do Pacífico. Eram todos voluntários escolhidos das fileiras de uma força conhecida pelas suas qualidades de combate. O conceito Raider tinha vindo da recomendação do tenente-coronel Evans Carlson para a criação de uma força-comando, e a experiência de Carlson tinha incluído um período de serviço de vários meses com o 8º Exército de Rota Comunista Chinês nas suas lutas de guerrilha contra os japoneses no norte da China. Os Raiders de Edson tinham treinado durante muitos meses em condições espartanas e, quando chegaram a Guadalcanal, já tinham uma reputação poderosa. Como se viu, eles precisariam de todos os truques que tinham aprendido e aprenderiam alguns novos. Esta invasão foi o primeiro contacto entre tropas americanas altamente treinadas e veteranos japoneses experientes desde o início da guerra em dezembro. Os japoneses tinham uma reputação ainda mais temível do que a dos batalhões Raider, conquistada através da marcha fenomenalmente rápida das suas forças pelas Filipinas, Malaya e Índias Orientais.
Durante meses, Tóquio tinha se vangloriado das suas vitórias e metade do mundo tinha passado a acreditar que os japoneses eram invencíveis, uma reputação que o alto comando imperial tinha o prazer de encorajar. Tulagi, então, era, em certo sentido, o primeiro campo de testes. As tropas de Edson desembarcaram às 8h15 da manhã na parte noroeste da ilha, e no início o avanço não parecia muito mais difícil do que em Guadalcanal. Encontraram alguma resistência de alguns postos avançados. A parte noroeste de Tulagi estava coberta por selva densa, pequenas árvores trepadeiras e buganvílias com as suas belas folhas e espinhos afiados. A princípio, o terreno parecia ser o pior obstáculo. Edson perdeu apenas um homem, e esse para um sniper. Assim que os Marines atingiram a praia, Edson planeou mover-se para o interior, para uma crista que percorria o comprimento da ilha, e depois trabalhar ao longo do topo dessa crista, limpando as encostas à medida que avançavam para sul. Mas o terreno era tão difícil que demoraram 3 horas para os homens abrirem caminho ao longo de 1,5 milhas de terreno em subida. Tendo alcançado a linha da crista, os marines avançaram, saíram da selva e esbarraram diretamente nas defesas centrais japonesas, construídas na encosta. Os japoneses tinham construído abrigos subterrâneos e câmaras de pedra e tinham colocado as suas metralhadoras cuidadosamente para criar campos de fogo entrelaçados. A defesa japonesa baseava-se em manter o inimigo abaixo deles, mas os marines descobriram que, ao rastejar pelas falésias, podiam lançar cargas de dinamite e granadas para os abrigos subterrâneos, e esse foi o método que tiveram que usar para avançar. Mesmo depois de um abrigo ser explodido, ainda não era seguro. Num buraco, os americanos mataram 17 japoneses com cargas de dinamite. Um marine avistou um rádio lá dentro e entrou para o recuperar. Ainda havia 2 soldados japoneses vivos e eles alvejaram-no, bem como outro homem que veio atrás dele, antes de serem mortos. Uma secção de marines assumiu esta posição de defesa no centro da ilha, enquanto o centro e o flanco esquerdo da força de Edson avançavam pela crista. Mas mesmo ao longo da linha da crista, o avanço não foi fácil. Uma companhia sofreu 15% de baixas nessa primeira tarde. A resistência frontal era dura, mas a resistência frontal japonesa era apenas metade da batalha. Snipers pareciam estar em todo lado, amarrados a árvores, no topo de edifícios, atrás de rochas. Uma tática favorita dos snipers era deixar o elemento avançado de uma unidade marine passar e depois começar a disparar contra os homens por trás. Este movimento quase sempre significava a morte para o sniper, mas geralmente não antes de ter causado várias baixas. E uma coisa que os primeiros raiders aprenderam nesse dia foi que o pequeno projétil de rifle e metralhadora japonês de calibre 25 era mais propenso a ferir do que a matar, o que do ponto de vista japonês era satisfatório, pois eram necessárias tropas e recursos adicionais para cuidar dos feridos. Durante a tarde, os raiders avançaram pela crista até que se depararam com um ravina de 3 lados, cujo chão era um antigo campo de cricket britânico. Os japoneses tinham cavado as paredes da ravina e estabelecido os campos de fogo que se tornariam tão familiares nos meses seguintes. À medida que os marines se aproximavam, deparavam-se com fogo cruzado, e Edson parou porque a escuridão estava a chegar e este não era o momento para sondar perigos conhecidos. Naquela noite, os marines em Tulagi tiveram outra nova experiência. Os japoneses, sabendo que estavam em menor número e sem hipóteses de sobrevivência, encenaram um dos contra-ataques desesperados pela morte, pelos quais se tornariam infames.
Esperaram até que o perímetro marine estivesse calmo. Depois, às 10h30 da manhã, romperam entre duas companhias e cercaram uma delas. Os Marines lutaram nas suas trincheiras e a céu aberto, usando pistolas, metralhadoras, granadas e facas. Os japoneses avançaram ao longo da crista em direção ao posto de comando do coronel Edson e chegaram a um ponto a 50 jardas dele. Finalmente, os Marines dominaram os japoneses e repeliram-nos, mas não antes de uma companhia ter perdido metade dos seus suboficiais. No dia seguinte, 8 de agosto, mais tropas desembarcaram em Tulagi, até haver 7.500 desse lado do canal de Sialark. Os Raiders de Edson e os homens do 5º Batalhão do 2º Marines começaram a avançar novamente em direção à extremidade sudeste da ilha. Um por um, atacaram as posições de metralhadoras cavadas nas encostas íngremes do antigo campo de cricket. De uma caverna, removeram 35 japoneses mortos, alguns deles já em decomposição e a cheirar mal, mas alguns mortos no último momento da defesa da posição. Disto, os americanos deduziram corretamente que a tática japonesa era manter uma posição até o fim, a menos que fosse ordenada a retirada, prova da disciplina das Forças Armadas japonesas. As tropas que se renderam em Guadalcanal eram maioritariamente membros de batalhões de trabalho, não tropas de combate. Os Raiders, naquele segundo dia, encontraram dezenas de exemplos de um espírito que não tinham visto antes. Num abrigo, encurralaram 3 oficiais japoneses, que no final tinham apenas uma pistola carregada entre eles. Quando os Marines estavam prontos para fazer o assalto final, ouviram 3 tiros. Quando entraram no abrigo, descobriram 3 corpos e uma pistola vazia. Um oficial tinha disparado todas as balas, exceto as suas últimas 3. Depois, disparou sobre os seus 2 companheiros e sobre si próprio. Naqueles primeiros dias, esta atitude suicida surpreendeu os Marines. Era difícil para um americano entender como homens encurralados ou feridos, sem esperança de sobrevivência no seu buraco, sabendo que o inimigo tinha uma vantagem material e numérica esmagadora, quase invariavelmente escolhiam a morte em vez da rendição. Foi preciso algum tempo para se habituarem, mas depois de alguns japoneses terem fingido render-se apenas para puxar armas ou baionetas para atacar os seus captores, ou para explodir granadas para se matarem a si próprios e aos seus inimigos, os Marines aceitaram os japoneses nos seus próprios termos. A partir daí, praticamente não houve mais tentativas de persuadir soldados japoneses a renderem-se. Tulagi foi colocada sob controlo naquele segundo dia, embora nem todos os japoneses na ilha tivessem sido mortos. Durante dias, snipers japoneses assediariam as tropas americanas até que o último sniper fosse morto. Consegue-se ter uma ideia da teimosia dos combates em Tulagi na experiência do sargento de artilharia Angus Goss. Ele tinha avançado à frente dos seus homens para atacar uma caverna perto do campo de cricket. Os japoneses tinham disparado esporadicamente daquela posição. Ele avançou o suficiente para atirar granadas de mão para a caverna. Os Marines tinham sido treinados para puxar o pino da granada em forma de ovo, atirar, contar lentamente e ouvir a explosão. O sargento Goss puxou o pino, atirou e contou até 6. A granada foi atirada de volta para fora da caverna e ele teve de se baixar para escapar à explosão da sua própria arma. Após outra experiência idêntica, ele segurou a granada por 3 segundos, depois atirou. 4, 5, 6. E ela saiu novamente. O sargento Goss pediu uma carga de saco, um saco cheio de dinamite geralmente usado para explodir edifícios.
Ele enfiou a carga, armou-a e correu um pouco para trás. Os japoneses empurraram a carga para fora da boca da caverna. A dinamite explodiu e projetou uma lasca de rocha na perna de Goss. O ferimento não era suficientemente grave para o incapacitar, mas doeu o suficiente para o enfurecer. Ele pegou na sua metralhadora e correu para a caverna, disparando. Matou 4 soldados japoneses e contou outros 8 que tinham morrido antes. Se possível, os combates em Gavutu e Tanambogo foram piores do que os de Tulagi. Os desembarques lá ocorreram à meio da manhã. Não foram mobilizadas muitas tropas porque ninguém esperava encontrar muitos japoneses ali. Mas, como a base de hidroaviões estava nessas ilhas, os japoneses tinham-nas fortificado e os marines depararam-se com problemas. Os japoneses foram surpreendidos e ainda não tinham recuperado do bombardeamento e do ataque aéreo que tinham destruído os seus hidroaviões. Por isso, as primeiras tropas em terra foram recebidas apenas por fogo de rifle. Mas quando a segunda vaga de marines chegou à praia, os japoneses tinham se organizado a cerca de 500 jardas de distância e o fogo era intenso. A terceira vaga foi atingida pelo fogo antes de as embarcações de desembarque chegarem à costa e as baixas foram pesadas. Gavutu e Tanambogo eram ambas dominadas por pequenas colinas com pouco mais de 150 pés de altura, mas acima dos desembarques ao nível do mar, esta altura era suficiente. Os japoneses tinham construído as suas defesas ao longo das encostas e estavam bem abastecidos com metralhadoras, rifles automáticos e munições. Tal como em Tulagi, cada posição japonesa tinha de ser tomada. Eles não recuavam. E a ferocidade dos combates em Tanambogo era quase inacreditável. Nas vagas iniciais, os marines tinham desembarcado tanques. Os japoneses vieram em direção à doca de Tanambogo, onde os desembarques tinham sido feitos. Eles meteram pés de cabra sob as lagartas, atiraram granadas e tentaram incendiar os tanques com panos embebidos em gasolina. Um comandante de tanque abriu a escotilha e usou a metralhadora do tanque para matar 23 soldados japoneses antes que um subisse pelo lado do tanque e o esfaqueasse até a morte com uma baioneta. Outro japonês atirou então panos embebidos em gasolina para dentro do tanque e este ardeu. À meio da tarde, neste primeiro dia, era evidente que os marines precisavam de reforços e uma unidade que tinha desembarcado mais cedo na ilha da Flórida, onde não havia japoneses, foi chamada para ajudar. Tanambogo tinha sido tomada, mas os marines foram incapazes de assegurar o dique que ligava as duas pequenas ilhas. Os reforços foram ordenados para Tanambogo e, ao anoitecer, receberam 5 minutos de bombardeamento preparatório de navios navais. Infelizmente, um dos últimos projéteis atingiu um depósito de combustível perto da praia e iluminou a costa como se fosse meio-dia. Quando os marines se aproximavam, os japoneses tinham-nos claramente silhuetados contra o mar. Dos abrigos nas colinas, veio um fluxo constante de fogo de metralhadora e rifle. 2 barcos cheios de marines chegaram à praia, mas o timoneiro do terceiro barco foi morto ao leme e o barco desviou-se e regressou ao mar. Os barcos seguintes fizeram o mesmo, acreditando que tinha havido alguma mudança nas ordens. Assim, os homens dos 2 barcos ficaram presos em terra e a sua única proteção era o cais de betão. Os japoneses estavam a disparar. Assim que os americanos retribuíram o fogo, os japoneses detetaram a posição pelas balas de rasto. Logo, vários homens caíram. Um barco retirou-se levando os feridos e demorou algum tempo até que a confusão fosse eliminada e outros barcos começassem a desembarcar.
Entretanto, os japoneses lançaram um contra-ataque na praia. O capitão Crane, o líder da unidade, foi cortado do seu barco e ele e 5 homens esconderam-se na vegetação rasteira e na escuridão. Escaparam para regressar à praia depois de os japoneses se terem retirado para as suas posições na encosta. Acabaram por ser resgatados, mas eram 4h da manhã de 8 de agosto, antes de outra unidade desembarcar e conseguir assegurar o dique. Quando o combate começou, havia 500 japoneses nas ilhotas ligadas de Gavutu e Tanambogo. Quando o combate terminou, não havia nenhum. De manhã cedo, a 7 de agosto, a estação de rádio de Tulagi transmitiu a primeira notícia do assalto dos Estados Unidos para Rabaul. A notícia surpreendente chegou ao aeródromo de Rabaul exatamente quando os pilotos das missões da manhã estavam a preparar-se para descolar para mais um dia de assédio aos australianos na Nova Guiné. As ordens foram imediatamente canceladas e todos os aviões disponíveis foram despachados para atacar a força de invasão americana. Antes que os aviões pudessem descolar, receberam a notícia indesejada de Tulagi. A frota inteira de hidroaviões tinha sido destruída. Depois, o contacto com Tulagi foi interrompido, o que só podia significar que a base tinha sido invadida. Às 8h30 da manhã, um voo de 27 bombardeiros Betty de motor duplo descolou de Rabaul. Tinham sido carregados para o ataque contra as forças australianas na Nova Guiné, por isso transportavam bombas em vez de torpedos. 180 caças acompanharam-nos enquanto subiam para 13.000 pés, voavam para leste até a ilha de Bougainville e viravam para sul ao longo da costa de Bougainville. Foram detetados por 4 aviões do Enterprise pouco depois da 11h da tarde. Os caças do Enterprise voavam a 18.000 pés quando, lá embaixo, avistaram a grande formação de bombardeiros Betty, escoltados pelos Zeros, mesmo por cima da ilha da Flórida. Os F-4F atacaram e o tenente V.P. Davis abateu um bombardeiro. Outros 4 começaram a fumegar e foram listados como prováveis. Mas, depois desta corrida inicial, os Zeros juntaram-se ao combate e os F-4F recuaram para se refugiarem na cobertura de nuvens, como tinham sido instruídos a fazer. Tinham sido duramente atingidos. Um dos F-4F tinha sido abatido e o avião do tenente Davis estava tão danificado que ele teve de fazer uma aterragem de emergência no Wasp. O tenente G.E. Fireball liderou outro voo de 6 caças do Enterprise e encontraram o inimigo ao largo da ilha de Santa Isabel. Os Zeros aproximaram-se rapidamente, 10 deles, e atacaram 3 dos caças. Todos os 3 F-4F foram abatidos. Os outros 3 caças americanos atacaram os bombardeiros e o alferes R.N. Dease abateu um Betty. A primeira morte de um Zero foi feita pelo eletricista de rádio T.W. Rhodes, mas os Zeros vieram atrás deles em força e os F-4F mergulharam nas nuvens para se esconder. Havia 10 Zeros atrás deles em 2 formações e eles aproximaram-se, observando a regra japonesa de nunca perder o seu ala de vista. Atacaram os F-4F pela popa de estibordo e o tenente Fireball e o piloto alistado W.S. Stevenson Jr. e o piloto maquinista W.H. Warden foram abatidos. Um dos observadores costeiros resgatou Fireball da água ao largo da ilha de Santa Isabel. Um observador costeiro de Guadalcanal enviou uma canoa para resgatar Warden ao largo da mesma ilha, mas Stevenson não foi encontrado. A bordo dos outros porta-aviões, a história era muito parecida. Os bombardeiros eram alvos muito mais fáceis. 6 caças do voo 323 depararam-se com bombardeiros inimigos ao largo de Lunga Point e abateram 4 deles. O maquinista D.E. Runyan destruiu 2 sozinho. Pouco depois das 2h30 da tarde,
Quando os bombardeiros Betty japoneses e os caças Zero começaram o seu ataque sobre as ilhas, os observadores costeiros estavam em alerta. Paul Edward Mason, um plantador de copra em tempo de paz, estava estacionado na colina de Malabi, em Bougainville, com vista para Buin. Às 9h06 da manhã, ele enviou uma mensagem de que 24 bombardeiros japoneses se dirigiam para Guadalcanal. Eles ainda estavam a 400 milhas, ou 2 horas e 15 minutos de distância do alvo, quando essa mensagem foi retransmitida de Pearl Harbor para a frota. Essa mensagem chegou à frota de invasão com bastante tempo para os preparativos. A reação do HMAS Canberra, um dos cruzadores australianos, foi típica. Quando a palavra chegou, o contramestre tocou a mensagem. O navio será atacado ao meio-dia por 24 bombardeiros torpedeiros. Todos a bordo irão jantar às 11h. E os bombardeiros torpedeiros chegaram exatamente na hora marcada. Os caças dos Estados Unidos subiram acima deles para 20.000 pés. Quando os bombardeiros atingiram a costa norte de Guadalcanal e olharam para a frota de invasão ao meio-dia, os caças de porta-aviões americanos e os canhões dos navios estavam prontos para eles. Pela primeira vez no Pacífico Sul, os japoneses estavam a sentir os resultados do contra-ataque. Os aviões de caça americanos foram bastante eficazes contra os bombardeiros de motor duplo. Dos 24 Betis que finalmente chegaram sobre Guadalcanal, todos, exceto um, foram abatidos. E o único dano sofrido nesse primeiro ataque foi no contra-torpedeiro USS Mugford, que foi atingido por uma bomba. Contra os caças Zero, no entanto, foi uma história diferente. O oficial piloto Saburo Sakai, o principal as do Japão, estava entre os 18 escolhidos pela sua perícia para fazer esta primeira missão de longo alcance sobre o alvo. A força japonesa foi atacada por Wildcats F-4F dos porta-aviões, e eles foram diretos aos bombardeiros, ignorando os Zeros. Os Zeros protegeram os bombardeiros o melhor que puderam, mas depois viraram-se para os caças americanos. Sakai ficou intrigado com as táticas americanas. Os pilotos da Marinha mergulhavam contra os Zeros, mas se falhassem na primeira passagem, dispersavam e evadiam. Tinham sido bem instruídos pelos seus oficiais de inteligência, que sabiam que o Zero era superior em capacidade de viragem e subida, bem como mais rápido. Após uma batalha sombria e hábil, Sakai abateu um F-4F e um bombardeiro de mergulho SBD que sozinho atacou 4 Zeros. Vários outros pilotos japoneses fizeram abates, enquanto um Zero foi perdido. O piloto Sakai atacou um grupo dos bombardeiros torpedeiros SBD pensando que eram caças e correu diretamente para 4 metralhadoras a cuspir fogo, manobradas por atiradores traseiros que o tinham apanhado quando ele se aproximava. O seu Zero ficou gravemente esmagado e ele ficou gravemente ferido, mas conseguiu voar o avião de volta para Rabaul e aterrá-lo antes de colapsar no cockpit. Os japoneses ainda tinham uma vantagem temporária na qualidade do Zero, mas os americanos, nos seus F-4F, já estavam a começar a aprender a usar as limitações do inimigo a seu favor. A questão do controlo do ar iria ser, obviamente, muito contestada. Neste momento em particular, os americanos tinham a vantagem da proximidade com os porta-aviões perto da costa, mas os japoneses tinham a vantagem dos números em Rabaul, e o esforço americano foi seriamente dificultado pela superioridade dos Zeros japoneses sobre os caças americanos. Os pilotos dos porta-aviões voavam o Wildcat F-4F, que não era tão rápido nem tão manobrável como o Zero, e os japoneses podiam fazer círculos à sua volta. A única vantagem do F-4F era a sua construção robusta e proteção de armadura.
tudo o que era necessário para manter o rácio de aviões perdidos tão baixo quanto era para os americanos. Em Rabaul, os japoneses recuperaram rapidamente da surpresa da invasão americana, mas o problema para os caças japoneses era a viagem de ida e volta de 1.100 milhas. Por essa razão, no primeiro dia, o comandante Nakajima, o líder do esquadrão de caça, tinha resistido às exigências da autoridade superior de que todos os Zeros disponíveis fossem enviados para o combate e tinha despachado apenas os seus pilotos mais experientes. Em breve, ele estaria a enviar outros, e as perdas aumentariam em gravidade, em grande parte devido às vastas distâncias a serem percorridas. Ao cair da noite do primeiro dia, a invasão dos Estados Unidos parecia segura. As tropas americanas tinham avançado perto do aeroporto e não tinham encontrado qualquer resistência substancial. Um prisioneiro foi capturado e indicou que havia apenas cerca de 600 tropas de combate na ilha e 1.400 trabalhadores, e que tinham fugido para o lado oposto. O almirante Turner tinha movido 11.000 marines para a terra, e vastas pilhas de munições, alimentos e outros suprimentos lotavam as praias. O general Van de Grift notou que a força de praia era incapaz de assimilar os suprimentos, mas, temendo que os porta-aviões se retirassem em breve, ficou contente por ver os suprimentos a continuar a chegar. Ele estabeleceu uma segunda cabeça de praia, mas esta ficou em breve tão lotada quanto a primeira. Às 8h40 da manhã de 8 de agosto, o observador costeiro Jack Reed, em Bewing Passage, avistou 45 bombardeiros de mergulho japoneses que tinham descolado de Kavieng. 30 minutos depois, Pearl Harbor repetiu a transmissão para os navios. Os aviões de porta-aviões atacaram e destruíram muitos dos bombardeiros inimigos, mas neste dia, os navios dos Estados Unidos não escaparam incólumes. Um bombardeiro em chamas mergulhou no convés do transporte George F. Elliott e incendiou-o. Um bombardeiro de mergulho enviou um torpedo para o contra-torpedeiro Jarvis, pondo-o fora de ação. Naquela manhã, os aviões do Enterprise e dos outros porta-aviões descolaram nas suas missões e encontraram os céus limpos. Metralharam e bombardearam concentrações de tropas ao longo do rio Tenaru e trabalharam novamente sobre o aeródromo. Cerca das 10h, 3 caças do Enterprise descobriram um grupo de bombardeiros torpedeiros japoneses a chegar baixo sobre a superfície da água para atacar os transportes. Os americanos atacaram-nos. O maquinista Runyan abateu um bombardeiro e um caça. O alferes Hintegarraus abateu 2 bombardeiros torpedeiros de motor duplo e o alferes Richard D. Shoemaker abateu outro. Esse foi o fim da atividade aérea do dia. Ao cair da noite, o esquadrão de caça 6 do Enterprise contou as suas perdas. 6 pilotos abatidos por Zeros. Os caças Zero japoneses ainda tinham a vantagem em experiência e aeronaves, mas os pilotos americanos já estavam a começar a aprender truques do ofício. O comandante do grupo aéreo do Enterprise concluiu que o Zero tinha 2 grandes fraquezas: potência de fogo limitada e incapacidade de resistir a danos. Devido à taxa de subida superior, manobrabilidade e capacidade de combustível do Zero, os pilotos do F-4F foram avisados para permanecerem juntos e, quando atacados, cada elemento de 2 aviões deveria configurar um movimento de tesoura, virando constantemente um em direção ao outro. Assim, o par de F-4F podia concentrar a sua potência de fogo superior no inimigo, enquanto sabiam que os seus próprios aviões podiam absorver uma enorme quantidade de danos. Em terra, os marines lutaram contra a feroz oposição japonesa em Tulagi, Gavutu e Tanambogo. Em Tulagi, sofreram 90 baixas, mas assumiram o controlo da ilha até ao final do segundo dia.
A guarnição japonesa de 250 homens lutou até ao fim. 200 homens foram mortos, 3 renderam-se e o resto nadou pelo estreito até a ilha da Flórida para continuar a lutar. Em Gavutu e Tanambogo, os marines sofreram 250 baixas. A guarnição japonesa de 500 homens foi aniquilada até ao último homem. A ferocidade deste combate em Tulagi contrastava fortemente com o fácil avanço dos marines em Guadalcanal. Lá, na manhã de 8 de agosto, os marines chegaram à beira do aeroporto que batizariam de Campo Anderson, em homenagem a um aviador morto em Midway. Estavam a começar a desenvolver um desprezo pelo inimigo. Gostaria que aqueles japoneses saíssem e lutassem, disse um marine, ao alcance da audição de Richard Tregaskis, o correspondente da International News Service, que tinha acompanhado a invasão. Tudo o que fazem é fugir para a selva. À superfície, então, os marines não podiam pedir uma guerra melhor. Mas os oficiais estavam nervosos naquela segunda tarde. Era demasiado fácil. No mar, os americanos aparentemente também não tinham oposição. Algumas embarcações e navios de patrulha japoneses e 1 ou 2 transportes tinham sido apanhados ao largo da costa e tinham sido destruídos nas primeiras horas da invasão por shelling e bombardeamento. Apenas no ar é que os japoneses estavam a fazer os americanos parar. A maioria daquelas primeiras vagas de bombardeiros foi destruída, mas o custo de enfrentar os Zeros foi de 21 dos 99 aviões de porta-aviões do almirante Fletcher. Essa perda, não sendo alta pelos padrões operacionais, convenceu Fletcher de que a sua decisão de retirada era sólida. Às 6 daquela noite, Fletcher pediu ao almirante Gormley para lhe permitir retirar os seus porta-aviões. Ele retirou-se antes de ter uma resposta. Quando o almirante Turner interceptou o despacho de Fletcher, percebeu que a retirada dos porta-aviões o deixaria sem qualquer cobertura aérea. A expectativa era que o número de aviões japoneses aumentasse drasticamente à medida que o inimigo trouxesse mais aeronaves através da cadeia de ilhas. Enquanto Fletcher começava a retirar-se, os japoneses estavam a avançar em força. Quando a palavra invasão tinha sido transmitida de Guadalcanal para Rabaul, o vice-almirante Gunichi Mikawa tinha reagido imediatamente. O almirante Mikawa era o comandante da 8ª Frota Japonesa e da Força dos Mares do Sul Exterior, o que significava que ele tinha responsabilidade por toda a operação do Pacífico Sul. O seu primeiro movimento foi carregar 6 pequenos transportes com tropas e despachá-los com escolta de contra-torpedeiros para reforçar a guarnição de 2.000 homens de Guadalcanal. Mas o comboio encontrou o submarino americano S-38, que estava a operar a partir da Austrália. Após a queda das Filipinas, o S-38 afundou o transporte Meiyo-maru com 362 homens a bordo. O naufrágio, juntamente com os relatórios da enorme flotilha de invasão americana, persuadiu o almirante de que era demasiado perigoso, naquele momento, tentar reforçar a guarnição, e ele chamou de volta os outros 5 transportes. A essa hora, a assistência naval japonesa já estava a caminho de Guadalcanal. O almirante Mikawa tinha tido sorte na questão do timing. De manhã cedo, a 7 de agosto, quando a guarnição de Tulagi enviou a sua última mensagem, 5 cruzadores pesados deixaram Kavieng, na ponta norte da Nova Irlanda. 3 deles dirigiam-se para nordeste para a ilha de Manus, no grupo do almirantado, e 2 estavam a caminho de Rabaul. O almirante Mikawa ordenou rapidamente que todos os 5 cruzadores se apressassem para Rabaul. Pouco depois do meio-dia, o cruzador Chokai, acompanhado por um contra-torpedeiro, entrou no Porto Simpson. Os outros 4 cruzadores esperaram no canal de St. George,
entre a Nova Irlanda e a Nova Bretanha, para que o Chocai se reunisse. Quando ele chegou no final da tarde, transportava o próprio almirante Mikawa e era acompanhado pelos cruzadores ligeiros Tenryu e Yubari. Assim, os japoneses moveram-se em direção a Guadalcanal com 5 cruzadores pesados, 2 cruzadores ligeiros e um contra-torpedeiro. Enquanto avançavam rapidamente para sul, o almirante Mikawa compôs o seu plano de batalha. Ao reduzir a velocidade, podiam atrasar a sua chegada até depois da meia-noite de 8 de agosto e fazer um ataque noturno surpresa contra as forças americanas na cabeça de praia. O almirante sabia que os americanos tinham vários porta-aviões naquela área, enquanto ele não tinha nenhum. Um ataque noturno era uma garantia de que não seria assediado por aviões americanos, uma vez que os americanos não tinham registro de proficiência em operações aéreas noturnas. De facto, os americanos não tinham registro de competência em qualquer tipo de operações navais noturnas, enquanto este aspecto das táticas se tinha tornado uma especialidade japonesa. O problema de Mikawa naquela tarde era como se mover perto de Guadalcanal sem chegar demasiado cedo e ainda assim não revelar o elemento surpresa. Ele tinha de atacar para apoiar os defensores de Guadalcanal, mas se pudesse surpreender o inimigo, a eficácia seria enorme. O almirante não sabia naquele momento, mas a natureza do comando dividido, a inferioridade do sistema de inteligência aérea americano e a falta de métodos de busca claramente definidos iriam jogar diretamente a seu favor. Para a inteligência sobre os movimentos de navios japoneses, os americanos em Guadalcanal tinham de depender da busca aérea e de relatórios de submarinos. Apenas sob as circunstâncias mais especiais é que os relatórios dos observadores costeiros seriam de grande utilidade em relação às operações de navios navais. No início do dia, os cruzadores foram avistados por bombardeiros B-17 do exército americano enquanto se moviam para Rabaul. Na noite de 7 de agosto, a força Mikawa foi avistada pelo S-38 exatamente quando saía do canal de St. George. Naquela noite, o comandante do S-38 comunicou o contacto a Brisbane. Mas esses 2 relatórios não receberam muito crédito dos comandantes navais americanos, porque Rabaul tinha se tornado a base avançada da marinha japonesa, e era bastante normal que os navios se movessem para dentro e para fora. Os americanos não viram indicação de que os navios em questão estivessem a navegar em direção a Guadalcanal. O almirante Gormley era responsável pela coordenação de todos os elementos do ataque americano, mas para garantir as buscas aéreas, ele tinha de depender de várias fontes. Primeiro, estavam os bombardeiros B-17 de longo alcance da Força Aérea do Exército Americano do General MacArthur e da Força Aérea do Exército Australiano, parte do comando de MacArthur, que operavam independentemente. Em segundo lugar estava a Força Aérea Naval, baseada em terra do almirante McCain, que incluía vários navios tender de hidroaviões e bombardeiros de patrulha PBIs. Os aviões do General MacArthur deviam assumir a responsabilidade pela busca das Ilhas Bismarck, concentrando-se na grande base naval e aérea em Rabaul. McCain devia vigiar as abordagens do norte à região, o que significava Truk e as Ilhas Marshall. Os aviões de porta-aviões do almirante Fletcher deveriam fazer buscas de curto alcance, mas na verdade não fizeram nenhuma. Fletcher estava absorvido com as suas preocupações. O almirante Turner tinha olhado para os seus mapas e visto que os japoneses tinham uma abordagem maravilhosa para a ilha de Guadalcanal, ao longo da costa oeste de Bougainville, diretamente entre a ilha de Choiseul e Vella La Vella, passando por Colombangara
entre a Nova Geórgia e Santa Isabel, e depois entre a ilha da Flórida e a costa norte de Guadalcanal. A rota foi batizada de The Slot, o slot ou a ranhura. Em breve tornar-se-ia infame na história naval americana. Na manhã de 8 de agosto, 4 PBX estavam programados para voar de Nandi num padrão triangular de 700 milhas de comprimento, cujo ápice era as Ilhas Fiji. Eles chegariam quase diretamente a oeste da ilha de Santa Cruz. 6 PBISCO voariam em padrões de busca a partir de Espírito Santo para Nordeste, sobre as Ilhas Santa Cruz, e terminariam num ponto ligeiramente acima das Bismarcks, mas muito a oeste do grupo de tarefas japonês. 6 PBIGUs se espalhariam a partir de Malaita, através do slot de Guadalcanal, para procurar uma área a norte e oeste do slot. 3 B-17 fariam buscas a norte de Guadalcanal. Na noite de 7 de agosto, quando o almirante Turner estudou o plano de busca para o dia seguinte, descobriu que o slot estava completamente descoberto. Ele pediu ao almirante McCain uma busca especial ali no dia seguinte, mas de alguma forma, entre o navio almirante do almirante Turner, o quartel-general do almirante McCain e o navio tender de hidroaviões Mackinac, em Malaita, a mensagem foi perdida. A busca nunca foi feita. Assim, a 8 de agosto, os americanos tinham deixado descoberta a abordagem mais óbvia de qualquer força naval inimiga a Guadalcanal.